Gente, vamos ver aqui como que vocês podem já ir usando os cons para poder estudar. Então, o que que acontece? Vocês têm aí diversos cons, tá? Para vocês já irem estudando. Então, vamos pegar o de legislação penal especial. Vocês vão perceber que ele pode ajudar vocês dando temas aleatórios de acordo com a banca. Então, por exemplo, você está no final de semana, estudou a semana toda e aí quer revisar os temas que você estudou ao longo dessa semana. Então, você pode, por exemplo, dar para ele vários temas ou deixar que ele te diga temas de acordo com a banca. Ou uma outra forma é, por exemplo, você hoje estudou interceptação telefônica. Você quer treinar se o teu estudo ficou bom. Aí você vai fazer o quê? Uma questão na sequência. Então, você pede para ele especificamente as questões sobre interceptação telefônica. Então, veja, ele pode te dar questões aleatórias, aonde você treina como está o seu estudo, ou você diz para ele o direcionamento dos temas que você quer que ele te cobre. Ele está treinado para fazer tanto questões de casos práticos, porque elas caem no MPPR, quanto questões doutrinárias. Então, eu sempre recomendo que vocês intercalem. Então, por exemplo, estudou hoje interceptação telefônica, pede para ele uma questão de interceptação telefônica. Se ele te der um caso prático, na sequência você pode, por exemplo, pedir para ele agora uma questão doutrinária. E vai intercalando para que você tenha um estudo macro, o mais amplo possível. Então, vamos ver. Você deu um oi aqui para ele e vamos ver o que que acontece. Esse aqui tá sem senha, porque eu tô usando para gravar a aula. O de vocês aí tá com senha, é só quando depois ele vai te pedir aqui o login e a senha, vocês colocam nessa caixinha aqui, ó, o login e a senha, e aí vocês vão acessar o Cons, tá? Então, agora a gente vai aguardar ele me dar um oi, ó. Então, ele falou assim, ó, criatura, seja bem-vindo. Aqui é o professor de legislação penal especial e aspectos processuais. Junto com a Feira e com o Thiago, eu vou te ajudar a construir a aprovação na segunda fase. Aí ele falou, já tô te explicando como que vai ser o nosso treino. Ele vai te dar questões de nível difícil, discursiva, para você responder entre 20 a 30 minutos. O alvo é de 20 a 35 linhas e subtemas prováveis, tá? Então, por exemplo, ele já veio aqui e já me deu sobre interceptação telefônica. Ele já foi direto num tema provável. E aí agora ele me pergunta assim, agora com você, escreva a sua resposta. E aí ele te pergunta, você quer que eu já te apresente uma resposta completa ou você prefere tentar e corrigir? O que obviamente eu gostaria de vocês? Que vocês pegassem a pergunta, respondessem a pergunta, tirar uma foto e anexar aqui nesse maisinho, adicionando fotos ou arquivos, e ele vai fazer a correção. Fer, mas e se eu quiser fazê-la no computador? Tudo bem, você pode fazer no computador e dar um Ctrl+C aqui e colocar a resposta que ele vai corrigir. Qual é o problema de você sempre responder no computador? A gente hoje é treinado tanto a usar o computador que a gente tem mais facilidade para usar o computador. Então, assim, eu sei que você vai dizer, Fer, mas eu vou conseguir estudar muito mais conteúdo se eu utilizar o computador do que se eu ficar fazendo manuscrito. Concordo com você. Mas vamos estabelecer aqui, então, um combinado. Você pode, por exemplo, fazer 95% das questões digitadas e 5% você reserva para fazer manuscrito, por não te dar um bug na hora da prova, porque senão na hora da prova você não tem objetividade para responder. Você pode também, agora em janeiro, dar um gás respondendo no computador, e aí em fevereiro você combina comigo que fevereiro inteiro você só vai responder discursiva, manuscrita. Tá? O que me importa é que no dia da segunda fase, naquela semana, aliás, você tenha treinado muito discursiva, tá? Porque assim, o que acontece? Você tem facilidade. Quando a gente faz no computador, a gente dá um recorte e cola e a resposta fica ótima. Quando a gente faz manuscrito, a gente não tem essa habilidade. Então, aqui, ó, ele me perguntou se eu vou apresentar uma resposta. Eu não vou apresentar uma resposta sobre interceptação telefônica de 20 a 30 linhas aqui, porque, né, a aula é para ser rápida. Digamos, então, que você tá sem tempo e fala, putz, hoje eu quero só que ele me treine e me dê as respostas. O que você fala para ele? Olha, apresente você a resposta. Apresente você a resposta.
Vai que, por exemplo, assim, você está na fila do banco e quer aproveitar para estudar, como você pode, por exemplo, mexer nele no celular? Você fala isso para ele, olha, não vou conseguir fazer agora a resposta, apresenta para mim a resposta. E aí ele vai te dar a resposta que já vai servir de estudo para você. Claro, você podendo, você vai fazer, né, criatura? Aqui é só para a gente poder fazer a aula e ser um pouco mais objetivo. Então aqui, ó, ele já vai me dar a resposta de que seria correto, tá? Então vamos aguardar. É o tempo que ele tem realmente para elaborar uma resposta, tá? Veja que ele está considerando tudo e mais um pouco. A gente consegue ir vendo o raciocínio que ele está desenvolvendo ali, tá? E aí, começou ali até inclusive falar inglês, né? Ainda bem que voltou. Aí ele colocou aqui, ó, a estratégia de resposta, como deveria ser essa resposta, com base constitucional, com base na lei de interceptação telefônica, os requisitos, ele falou como você rebater a tese, as consequências. Então ele te dá uma estratégia de resposta, quase que um passo a passo para você seguir para essa resposta, e te dá um modelo já de resposta, né, corrido, como se fosse o padrão da prova, te dá um espelho de correção, como que isso aqui seria pontuado pelo seu examinador. Ele te mostra quais são os erros fatais que podem zerar a sua questão ou derrubar muito a sua nota, tá? E aí ele ainda pode, por exemplo, dizer mais alguns pontos que ele acha importante. Agora vejam aqui, se eu quisesse, por exemplo, agora eu quero uma questão doutrinária sobre interceptação telefônica. Agora, apresente uma questão doutrinária sobre interceptação telefônica. Viram que eu digitei tudo errado ali, para ele isso não é um problema, tá? Vamos aguardar enquanto ele faz a resposta. Aliás, ele vai fazer a questão antes, né? Então vamos ver. Ó, ele tá fazendo a pergunta. E aí você percebe que aqui ele tá pedindo conceito, regime jurídico, consequências probatórias, né? E aí, então, ou seja, tem uma questão mais aqui de caráter, o quê? Doutrinário, tá? Sobre renovações sucessivas. Aí ele pergunta, você quer que eu apresente já a resposta ou prefere responder? Aí eu vou dizer aqui de novo, como eu não vou fazer, apresente a resposta. Ele vai apresentar. Na próxima, prometo que eu vou fazer para vocês verem o critério de correção. Aqui é só para vocês verem que a primeira ele trouxe um caso prático de interceptação e agora ele trouxe uma questão doutrinária sobre interceptação telefônica, que é assim que eu gostaria que vocês fossem estudando, sempre revezando questão doutrinária com questão objetiva, mais prática. E aí vocês podem pedir para ele também, para que ele elabore a dissertação. Aí aqui vocês têm que pedir para ele, tá? Elabore uma questão a ser respondida sob a modalidade de dissertação com até 70 linhas. Ó, aqui ele me deu de novo a estratégia de resposta, o modelo de resposta, tá? Ele me traz de novo o espelho de correção, o que a banca espera de mim, no caso de vocês. Erros fatais que vocês não podem ter. E aí ele pergunta se eu quero uma questão mais difícil. Tá vendo que ele vai devagarzinho assim, tá? Ó, então ele pergunta, quer uma mais difícil? Misturando serendipidade, misturando interceptação ambiental, mais cadeia de custódia do arquivo de áudio. Aí ele coloca uma pegadinha clássica. Aqui era legal a gente ir, porque aqui viria uma questão muito difícil, mas eu quero mostrar uma resposta errada pra vocês. Vou dizer assim, não. Agora eu quero uma questão sobre colaboração premiada. Então, tá vendo? Como ele não conhece você que tá ali começando a responder, ele vai sempre num nível ainda intermediário e vai ficando mais difícil. Aqui, gente, dá pra vocês sempre, pra ele ir aprendendo qual o nível de vocês, continuar na mesma conversa. Então, vejam, a conversa anterior sempre fica aqui. Então, vale a pena
amanhã for estudar legislação penal especial de novo, continua na mesma conversa, que daí ele sabe como que vocês estão indo e o que dá para melhorar o treinamento de vocês. Ele começa a ficar um pouco mais personalizado, tá? Então aqui, ó, ele quer que eu responda esses 4 itens aqui sobre colaboração premiada, tá? E aí eu vou dizer que eu vou responder. Vou responder. Aí ele falou, estou aguardando, criatura de Deus. Aí eu respondi aqui, eu já tinha deixado uma resposta genérica, assim, sobre colaboração premiada pronta. E agora ele vai, então, fazer a correção, tá? Para ver o que eu acertei aqui ou não. Claro que como eu fiz uma genérica, ele vai considerar alguma coisa aqui, porque é claro que eu vou acertar alguma coisa, né? Mas eu quero justamente que ele mostre aonde está errado. Ó, fala, a correção será um pouco severa. Então, assim, ele vai mostrar aqui, ó, tudo que eu não fiz. Ainda que me deu uma nota alta, porque assim, eu peguei uma questão e coloquei tudo de colaboração premiada. Então, eu sabia que necessariamente eu ia acertar alguma coisa. Mas ele falou aqui, ó, o espelho de correção, onde eu deixei de pontuar, tá vendo, ó? Eu não fiz várias distinções, ainda que eu tenha colocado um conteúdo inteiro de colaboração premiada, faltou muita coisa, tá? Então ele falou assim que o banco espera a resposta em bloco, porque a pergunta foi feita em bloco, eu não respondi em bloco, mas isso a gente vai falar na aula. Ele falou tudo que eu acertei ao dizer, mas o que eu errei, falou as correções prioritárias e uma versão melhorada da minha resposta, tá? Então, ele já me traz, assim, a correção. Então, percebam, gente, que eu mostrei para vocês como fazer questão de temas aleatórios, de como fazer questão do tema que você estudou, você pedindo para ele uma questão doutrinária ou caso prático, tá? E aí, você pode, fazendo aqui no final, ele dar um checklist para a próxima tentativa. Elabore agora uma questão a ser respondida na modalidade de dissertação com 70 linhas sobre a Lei Maria da Penha. Então, vejam, eu coloquei agora no padrão de dissertação, tá? Então, ele me deu bem mais... Aqui, ó, ele tá dizendo já o que é para eu abordar. Ele quer uma dissertação, então, onde eu faço uma articulação com o Código Penal, com o Código de Processo Penal. Tudo que eu tenho que colocar aqui, então, sobre a Lei Maria da Penha. Ele quer que eu aborde quase tudo, ó. Competência, reação estatal, descumprimento de medida protetiva, padrão probatório, modelo de atuação do Ministério Público. Ele quer realmente algo maior, tá? Ele quer que eu mande para ele a minha dissertação e eu vou dizer assim, não vou fazer. Elabore você a resposta, por favor. Então agora aqui é lógico que ele demoraria muito mais, né, para me dar essa resposta num padrão de correção. Então, essa dissertação de 70 linhas, eu sei que vocês vão treinar um pouco menos, né, em virtude do quê? Do tempo escasso mesmo, né, de estudo que vocês têm. Mas era legal treinar uma vez ou outra, pelo menos, gente, os tópicos que vocês vão abordar. Pelo menos essa estratégia de resposta era legal que vocês fizessem, né, no manuscrito aí do ladinho de vocês, para ver se a estratégia de resposta de vocês tá no caminho certo. Ó, aí ele tá vindo aqui com um modelo de resposta enorme, né, porque afinal tem que beirar as 70 linhas aqui, é uma dissertação, então a estrutura é outra, então ele tá fazendo aqui algo muito mais completo do que as demais. Porque vocês sabem que nos dias que não tem peça, vocês têm uma dissertação para responder. Estratégia de qual momento responder a dissertação, as questões, isso a gente vai tratar na segunda aula nossa, tá? Mas aqui fica para vocês, ó, um espelho de correção, os erros fatais e etc, tá bom? Então, viram que a gente tem diversas modalidades, não dizer Fer, mas ele não colocou 70 linhas, ele foi mais objetivo. Aí vocês podem dizer, aqui não tem 70 linhas, elabore uma... Ah, talvez tenha, talvez não. Não tem 70 linhas, sua resposta não tem
70 linhas. Isso é obrigatório no MPPR. Seja mais prolixo, por exemplo. Aí ele vai ser só pra gente ter conteúdo. Vocês vão ver que, claro que não é o mínimo 70 linhas na prova, eu só tô colocando aqui para treinar, para que ele dê material, para que depois, por exemplo, você possa pegar e ler sobre esse tema e, eventualmente, se cair uma dissertação sobre isso, você tem uma diretriz, entendeu? Aí aqui ele vai começar maior, ele vai começar com a orientação da STF, aí ele vai bem mais longe, assim, tá? Então, vejam que ele tá ali fazendo a estruturação da resposta e vai apresentar uma resposta pra gente. Então, o que eu quis mostrar? Que todos os cons de vocês podem fazer isso que a gente fez hoje, tá? O céu é o limite na criatividade. E então, assim, vão colocando temas, por exemplo, que a gente tem insights de que vai cair e vão treinando, tá? Por quê? Porque eu sempre falo o seguinte, sabe aquele sexto sentidozinho? Gente, na segunda fase, é impressionante como ele dá certo. Tá? Então, assim, pensou num tema que você acha que vai cair, ainda que ele não tenha dito para você, você vai lá e pede, né, questões sobre esse tema, beleza? Igual assim, eu vou insistir em processo penal, que eu cobraria sobre vítimas, que é um tema muito em moda no Ministério Público. Não foi cobrado na primeira fase vítima, não foi cobrado na primeira fase obrigações processuais penais positivas. Então, assim, não consigo entender uma prova de MP que ainda não tenha caído isso. Acredito que ao longo do concurso, por exemplo, isso vai ser cobrado. Então, são temas que já dá para, por exemplo, ir treinando aqui, porque se não cair aqui, vai cair numa prova oral. Né? Então, são temas que vocês têm que saber. Ó, nessa resposta já dá para ver que, por ser Maria da Penha, ele vai abordar revitimização, ele vai abordar ali, ó, garantismo e eficiência. Então, ó, vejam que agora ele traz uma resposta realmente condizente. Ó, tá dizendo que incide em namoro, relações eventuais, de afeto, tá vendo? Agora ele tá indo já, assim, super além, tá trazendo a competência, tá trazendo rito, tá trazendo descumprimento de medidas. Então, vejam que agora realmente ele tá me trazendo uma resposta de uma dissertação, tá? É legal também colocar provas passadas, se vocês quiserem que ele apresente sugestões de resposta. Vocês vão ver que os gabaritos anteriores eram um pouco mais superficiais no MP, mas já dá para ter uma diretriz do que vem por aí, tá? Então, gente, essa era uma das formas de vocês estudarem com os cons. Conversaremos e tiraremos mais dúvidas de vocês sobre o uso deles na nossa próxima aula, tá? Que daí será ao vivo. E aí a gente consegue, então, tirar todas as dúvidas, mais formas de utilização, tá? Então, nos vemos lá. Bons estudos para vocês!